Olá pessoal, vamos ver agora uma alteração trazida pelo pacote anticrime no tocante à pena de multa. O pacote anticrime teve seu advento pela Lei 13.964 de 2019, no final, nos últimos dias de 2019. Pena de multa. Qual é a grande questão? O pacote ele veio para resolver uma controvérsia que já era antiga, muito antiga. Imagine a seguinte situação. O agente é condenado com uma sentença com trânsito em julgado. Há uma pena privativa de liberdade e uma pena de multa. Até 1996, a pena de multa que não fosse paga era convertida em detenção. Tinha um limite. Mas uma pena de multa não paga era convertida em detenção, em privação de liberdade. O que aconteceu? Em 96, o legislador mudou esse panorama e alterou o artigo 51 do Código Penal pela Lei 9268 de 96. E o artigo 51, ele passou a ter a seguinte redação: transitada em julgado a sentença condenatória, a multa será considerada dívida de valor, aplicando-se-lhe as normas da legislação relativa à dívida ativa da fazenda pública, inclusive no que concerne às causas interruptivas e suspensivas de prescrição. Então, é dívida de valor, ou seja, foi condenado, transitou em julgado, vira dívida de valor. A pergunta é: perde a sua natureza de sanção penal? Sim ou não? Esse é o ponto cirúrgico que gerou toda a controvérsia. Vamos para a tela. A primeira corrente em doutrina, ao discutir isso, dizia: bom, a pena de multa, ela continua sendo uma sanção penal. E, portanto, quem executa a multa não paga será o Ministério Público. Posição do César Bittencourt, Guilherme de Souza Nutti, Rogério Greco. Por quê? Porque ela tem caráter de sanção penal. Não perde a natureza de sanção de cunho criminal. Então, se não pagar, ok. Desde 96, com a alteração do 51, não converte mais em prisão. Então, o que resta é executar, como está lá o artigo 51, de acordo com as normas relativas à dívida ativa da Fazenda Pública. Mas quem executa? A controvérsia era em torno da legitimidade. Ministério Público. Contudo, uma segunda corrente sempre entendeu que seria a Procuradoria da Fazenda Pública, que era a posição do Damásio, Luiz Flávio Gomes e do STJ. Por quê? O STJ deixava isso muito claro. Uma vez que ocorra o trânsito em julgado, a multa deixa de ter natureza penal e passa a ter natureza civil. Se a natureza é civil, quem vai executar não é mais o titular da ação penal, e sim a Procuradoria da Fazenda Pública. Essa controvérsia, ela existe seguramente há mais de 10, 15 anos. E ninguém nunca se entendeu em doutrina. O STJ editou há poucos anos, para afirmar sua posição, a súmula 521. A legitimidade para execução fiscal da multa pendente de pagamento aqui, ó, imposta em sentença condenatória, é exclusiva da Procuradoria da Fazenda Pública. Então o STJ sumulou essa questão. E de outro giro, ainda mais recentemente, o Supremo Tribunal Federal manifestou-se em posição diversa. Disse o Supremo Tribunal Federal: não é só o Ministério Público exclusivamente e também não é só exclusivamente a Procuradoria da Fazenda Pública.
ambos têm legitimidade. Os dois têm legitimidade. O que acontece é que o Ministério Público tem uma legitimidade prioritária. O Supremo Tribunal Federal disse isso no informativo 927 por meio do seu plenário. Olha lá. Assentar a legitimidade do Ministério Público para propor a cobrança de multa decorrente de sentença penal condenatória, com trânsito em julgado, com a possibilidade subsidiária de cobrança pela Fazenda Pública. A lei de 96 não retirou dela o caráter de sanção penal. Não te falei que tudo girava em torno da natureza da multa após o trânsito em julgado? O Supremo assentou isso aqui. Continua tendo natureza de sanção penal. E, portanto, a legitimação prioritária é do Ministério Público na vara de execuções penais. Entretanto, caso ele não proponha execução, em 90 dias, o juízo da execução penal deverá dar ciência à Fazenda Pública, e aí sim ela poderá executar. Perceberam isso? Então o Supremo adotou uma posição que não é exclusiva, legitimidade de um nem de outro, é de ambas, porém numa ordem de prioridade. E disse mais que o artigo 164 da LEP é expresso em reconhecer essa competência do Ministério Público, que na verdade seria, né, a atribuição. Tá? Essa foi a decisão do Supremo Tribunal Federal. Então, vamos entender então. Controvérsia sempre existiu. De um lado, Ministério Público, de outro, Procuradoria da Fazenda Pública, STJ, súmula, Procuradoria, STF, plenário recentemente, é de ambos, numa relação de prioridade do Ministério Público. Ok. Vem o pacote anticrime e altera a redação do artigo 51 e acaba com essa controvérsia. E positiva isso aqui na lei. Transitada em julgado a sentença condenatória, a multa será executada perante o juiz da execução penal e será considerada dívida de valor, aplicáveis às normas relativas à dívida ativa da Fazenda Pública, inclusive, etc. Ou seja, a multa será executada no juízo da execução penal. O que faz com que a legitimidade seja do Ministério Público. Acabou a controvérsia e fixou-se na positivação legal a legitimidade do Ministério Público lá no juízo da execução penal. Um abraço e até o próximo vídeo.